Então, tem a janela de comandos e tem o editor aqui. Pessoal, que nem eu falei para vocês, esse programa aqui é muito direcionado a trabalhar com matemática. Então, por exemplo, se você quiser utilizar a janela de comandos, colocar, por exemplo, 2 mais, por exemplo, 4 e dar um igual, ele faz a continha para vocês direto. Tá? Colocar aqui 3 vezes 5, dá um igual aqui, ele faz a conta para você. Colocar aqui 3 elevado, vamos colocar a 4, por exemplo, dá igual, ele faz as continhas. Então, na verdade, essa parte aqui inicial, que é bem básica mesmo, são esses comandos básicos aqui, de você poder fazer as continhas, e a partir daí aparecem os resultados para você. Eu coloquei aqui, depois vou mandar para vocês, os exemplos básicos que estão aqui. Então, primeiramente, o primeiro comando, CLC, ele limpa a janela de comandos. Vocês estão fazendo programação com o Thiago, se eu não estou enganado. Lá vocês estão utilizando o C++, não é isso? Ah, só o C, ok. Se eu não estou enganado, esses comandos aqui, por exemplo, CLC, também você utiliza lá no C. Se você pegar aqui esse comando aqui, CLC, e digitar aqui, e der igual a CLS, ah, tá, perfeito. Mas, enfim, aí no caso aqui é o CLC. Isso aqui, só para poder explicar para vocês, quando você coloca o símbolo aqui de porcentagem na frente, significa que o que estiver na frente é um comentário e vai ser ignorado na hora de você compilar. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu coloquei aqui A igual a 5, atribui o valor 5 à variável A. Essa parte aqui que eu escrevi, na hora de compilar, ela não é processada, ela é ignorada. Então, se você quiser fazer textos aqui, você pode escrever aqui na frente. Exemplo, eu posso colocar aqui, soma, né? Só para a gente colocar o texto, soma, 2 números. Tá certo? Então, toda vez que você coloca esse símbolo aqui, ele simplesmente ignora o que você escreveu na frente. É só um comentário. Aqui, multiplica 2 números. Aqui vai dividir. E aqui, no caso, é a potência. Potência. Até aqui, pessoal, está tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? É o seguinte, você tanto pode pegar e digitar diretamente aqui na janela de comandos, ou você pode digitar aqui no editor. A vantagem de você pegar e digitar no editor é que você acaba salvando o que você digitou e você tem como retomar depois, para relembrar. Quando você digitar aqui no editor, você tem que mandar compilar. O compilador é aqui, tá vendo? Salvar e executar o arquivo. Se eu vier aqui e clicar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai falar que o A vale 5, que o B vale 2, que o C vai ser dado pela soma dos dois, que o D vai ser, no caso, A vezes B, o E vai ser a divisão de A por B e o F vai ser o A elevado a B. Então, comanda compilar aqui, e vem aqui na janela de comandos, está aqui, ó, 5, 2, 7, 10, né, 2,5 e 25. Tem uma outra situação que você pode também, talvez, querer usar, que é isso aqui, ó. Suponha que eu não queira que apareça o valor de A. Se você pegar e colocar um ponto e vírgula, por exemplo, aqui, outro ponto e vírgula aqui, ele assume o valor de A e o valor de B, só que não acaba mostrando na tela. Quer ver? Quando eu clicar aqui, esse valor A igual a 5 e B igual a 2 não vai aparecer só os demais. Perceberam? Você pode fazer isso aqui também, ó, CLC, limpei a tela, ó, coloca A igual, esse teclado aqui é diferente do meu. A igual a 5,
Botei um ponto e vírgula. Não vai aparecer o valor. Se eu colocar aqui um B igual a 7, por exemplo, e tá vendo aqui o que ele fez? Aqui, primeiramente, ele assumiu A igual a 5, só que não escreveu de novo. Quando eu coloquei B igual a 7 e não coloquei a vírgula, ele esboçou o valor aqui embaixo. Aí, se eu vier aqui colocar A vezes B e der um igual, ele faz a continha para a gente. Gente, vocês estão muito quietos. Vocês estão me acompanhando o que eu estou falando aqui? Está tranquilo isso? Tudo tranquilo? Eu acho que não é muito novidade porque é básico, né? Beleza. Isso aqui é só para a gente começar a entender como é que funciona isso aqui. Eu vou fazer com vocês agora um exemplo sobre polinômios, que eu acho bem interessante. Nós trabalhamos com funções, com tudo isso. Quer ver? Aqui. Depois eu vou mandar também isso aqui para vocês, tá certo? Que aqui eu explico exatamente o que faz cada coisa aqui na frente. Por exemplo, o polinômio em questão aqui, ele acabou fazendo diferente aqui, é esse, seria 3 elevado ao, deixa eu só olhar aqui, a quarta potência, mais, na verdade, menos, 2x menos 4. O detalhe todo aqui é o seguinte, uma coisa que esse programa trabalha muito é com matrizes. Ele enxerga as contas como sendo matrizes. Então, por exemplo, esse polinômio aqui seria equivalente a esse aqui. Deixa eu só acertar a configuração quando eu trouxe, porque em geral eu uso isso aqui no Mac, eu uso isso aqui utilizando o sistema operacional do Mac, do próprio Mac. Só que lá eu não consegui instalar aquele pacote extra. Então eu peguei e instalei um Windows aqui no meu Mac e estou utilizando o Windows dentro do MacBook, tá? E o teclado não é tão compatível assim, então algumas coisas acabam ficando distorcidas. Mas deixa eu só consertar isso aqui. Isso aqui seria um x à quarta, um x ao cubo aqui, um x ao quadrado menos 2x. Olha só, quando você escreve um polinômio assim, pessoal, dessa maneira aqui, percebam que entre o x à quarta e o x falta o termo x ao cubo e o termo x ao quadrado. Então, por isso que eu coloquei 0x ao cubo aqui e 0x ao quadrado. Uma vez que eu vá declarar aqui as funções, então esse P aqui seria um vetor, onde esse vetor aqui tem quem? Tem todos os coeficientes do polinômio. Quem são os coeficientes? 3. Como faltou o termo x ao cubo e o termo x ao quadrado, eu coloco 0x ao cubo e 0x ao quadrado. Perceberam? Esse primeiro zero aqui é para o x ao cubo, o segundo zero aqui é para o x ao quadrado. Esse menos 2 aqui é aquele que acompanha o x, e esse menos 4 aqui é o termo independente. Então, está escrito aqui, ó, o vetor que define o polinômio. Vetor que define o polinômio. Aqui é para você poder calcular o valor que você quiser. Cálculo de P de 2. Por exemplo, quer ver? Só um detalhezinho. Esse comando aqui, disp aqui, significa que você vai poder fazer o quê? Você vai poder escrever um texto na tela do computador. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, disp. Aí eu venho aqui e coloco. Tá? Entre aspas, né? Eu vou colocar assim, cálculo do valor de P de 2. Aí, dessa maneira aqui, ele vai pegar o polinômio que tiver esses coeficientes aqui e vai escrever para a gente.
Quer ver? Deixa eu só mandar compilar para vocês verem. Deixa eu só acertar isso, ficou estranho isso aqui. Nome aqui. Bom, vamos compilar rapidinho aqui. Ó. Compila para você ver o que vai acontecer aqui. Aí, quando você vier aqui na janela de comandos para verificar o que aconteceu, deu um erro. Espera aí que escrevi o quê? Desculpa, tá errado aqui. Processa. Tá aqui. Olha só o que ele fez, pessoal. Cálculo de P de 2. Ele não calculou. Por que ele não calculou? Ah, olha só. Lembra que eu falei para vocês, se colocar a vírgula aqui, o que acontece quando você coloca a vírgula? Ok. Voltou, pessoal, a tela aí agora? Normalizou? Sim, beleza, então. Voltando aqui, então. Na verdade, o que aconteceu lá foi o seguinte. Por que ele não calculou o valor do polinômio em 2, quando eu mandei compilar aqui? Ó, apareceu um monte de coisa, mas não apareceu o valor que eu queria que aparecesse aqui em cima. Alguém saberia dizer o porquê que não apareceu o valor? Alguém, pessoal? Ó, lembra o seguinte, sempre que você colocar esse ponto e vírgula aqui, ele faz a conta, só que ele não coloca na tela, não escreve na tela. Aí, para poder aparecer o valor, você tem que pegar e tirar aquele ponto e vírgula daqui. Aí, quando eu mandar fazer isso aqui, ó, ele calculou aqui em cima, é 40, de fato. Se eu pegar, substituir aqui, ó, 2, a quarta é 16. Vou fazer aqui na calculadora só para comprovar, quer ver? Se eu fizer aqui 2, 3 vezes 2, a quarta, menos 2 vezes 2, menos 4, de fato dá 40. Podem comprovar na calculadora, que é o valor que ele coloca aqui em cima. Poxa, de novo saiu. Isso aí. Vamos continuar aqui, pessoal. Aí, por exemplo, esse comando aqui, ele vai calcular raízes. Lembra que host, né, significam raízes. Isso aqui é o seguinte, deixa eu tirar essa parte aqui, vou colocar um ponto e vírgula para ficar uma notação menos carregada. Deixa eu tirar essa parte aqui por enquanto. Aliás, essa aqui, as raízes. Esse polinômio aqui, ele escreve o polinômio na variável que você quiser. Então, por exemplo, quando eu processar aqui e olhar aqui, o que ele fez? Ele pegou o polinômio que foi dado em forma de vetor e colocou o x, ó, x à quarta, 0x ao cubo, 0x ao quadrado, menos 2x elevado a 1, menos 4. Aqui embaixo, por exemplo, isso, ok.
Entenderam a ideia inicial aqui do exercício, pessoal, então? Então, vamos lá. Quando você trabalha, esse comando aqui é para limpar tudo, né? Limpa a tela. Quando você quiser declarar um polinômio, você declara ele em forma de vetor. Esse comando aqui, ele escreve, é um comando para escrever na tela o que você quiser que ele escreva. Esse Z aqui faz o quê? Ele calcula o valor do polinômio no ponto que você quiser. Aqui, por exemplo, eu coloquei o ponto 2. Aqui é o seguinte, esse comando host aqui, ele calcula as raízes do polinômio, tá? Na verdade, ele calcula quais são as raízes do polinômio. Vou escrever assim, fica mais fácil para entender. Beleza. Esse comando aqui, ele escreve o polinômio na variável que você quiser. Exemplo, a variável que eu quis escrever foi a variável x. Esse outro comando aqui, na verdade eu declarei um outro vetor. E o que esse comando aqui faz? Ele acaba escrevendo para a gente um polinômio de acordo com as raízes que foram dadas. Eu vou tentar dar um exemplo dessa parte aqui para vocês. Isso aqui eu vou mandar para vocês depois, não se preocupem não. Vamos supor o seguinte, deixa eu limpar a tela. Eu queira fazer o seguinte, vamos pegar um polinômio aqui, por exemplo, P, e falar que esse P aqui, ele vai ser igual a... Opa. Vamos supor que você dê os valores 1 e menos 1. E menos 1 assim. Pessoal, a ideia aqui é o seguinte. Suponha que eu tenha dois valores, 1 e menos 1. Eu vou dar um Enter aqui, quer dizer que o P assumiu esses dois valores aí. Se eu perguntar para vocês qual é a equação cujas raízes é 1 e menos 1, vocês conseguem lembrar qual que é essa equação? Por exemplo, se você pegar o seguinte polinômio, x ao quadrado mais 1 e resolver, se você pegar o x ao quadrado mais 1 e resolver, você acaba tendo essa equação, acaba tendo as raízes 1 e menos 1. O que aquele comando que está lá naquele exemplo faz para vocês é o seguinte, suponha que eu te dê dois valores quaisquer, e pergunte para vocês qual é o polinômio cujas raízes são aqueles dois valores. Então, é só você vir aqui, ó, se você colocar poli de P, no caso, que foi aquele P que nós definimos aí, e der um igual, ele te dá um vetor. Percebam só que nesse caso aqui, o que isso aqui é? Isso aqui é um vetor, tá? Se eu quiser escrever quem é esse vetor, eu vou usar esse comando aqui, o tal do polival. A partir disso aqui eu consigo achar quem são as... Cadê? Aqui. A partir desse polinômio aqui, poliout, na verdade, eu consigo achar quem que é o polinômio e escrever ele em função da variável que eu quiser. Por exemplo, eu vou falar que P2, por exemplo, é igual ao poli de P. Aí o P2 assumiu isso aí. Se eu vier aqui agora e fazer o seguinte, colocar assim, ó, poly out, colocar o P. Eu quero que isso aqui seja escrito na variável, coloco P2, aliás. Quero que isso aqui seja escrito na variável x.
quando eu fechar aqui e der igual, peraí. Tem que colocar entre aspas. Ele escreve para a gente o polinômio, perceberam aqui? Ó, 1x² mais 0x menos 1. De fato, se você pegar 1x², 0x é 0, 1x² menos 1 igualar a 0 e resolver, você consegue achar, então, essas raízes aqui de cima. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. Aí tem esse outro comando aqui, que ele multiplica os polinômios. E, basicamente, é isso sobre polinômios que eu queria falar para vocês. Sem mais delongas, então. Isso aqui foi só para a gente aprender a trabalhar com polinômios. Depois eu vou passar para vocês esses exemplos aqui e a partir deles vocês conseguem fazer o exercício que eu vou passar também, a primeira parte do exercício. Eu vou fazer com vocês agora aquilo que eu não fiz até o presente momento, que é explicar como é que você faz para instalar aquele pacote extra. Todo mundo já conseguiu baixar aquele pacote extra, como eu dei no grupo? Sim? O que você vai fazer então, pessoal? Olha só. Pega aquele pacote extra e coloca ele na mesma pasta que você instalou o Octave. Provavelmente, o Octave seu está instalado nessa pasta aqui. Quer ver? Você vem aqui. Certamente, lá no diretório C, você criou essa pasta aqui, que o Octave está instalado aqui dentro dessa pasta. Tenta, então, pegar aquele arquivo, igual eu falei para vocês, e instalar aqui dentro. Na verdade, colocar ele aqui dentro. Faz um Ctrl C e coloca ele aqui. Copia. O meu já está aqui, estão vendo? Já está instalado, já está colocado aqui dentro. Eu coloquei dentro da pasta Octave 5.2.0. Assim que vocês fizerem isso, vocês me falem, tá bom? Fez? Todo mundo colocou dentro da pasta Octaves aí, 5.2.0. Beleza? Ok. Aí a gente vai voltar lá para o programa, pessoal, que está aqui. Vamos abrir, então, aquela pasta onde você salvou o Octave. Que foi, no caso, ó, fui lá no diretório C, vocês perceberam aqui. Aqui e aqui. Então, você tem que entrar aqui no diretório onde está o seu pacote, que é esse pacote aqui. No meu caso, está no C Octave / Octave traço 5.2.0. Está aqui. Vamos dar uns 2 minutinhos para vocês conseguirem chegar nesse ponto aí. Todo mundo conseguiu, pessoal, fazer isso aí? O Yuri conseguiu, os demais colegas também, o Camilo, o Diogo, sim, Léo também fez. Então tá, eu vou explicar agora, pessoal, isso aqui nós não temos ainda, mas eu fiz um resumozinho lá, que aí vocês vão conseguir. O que você faz agora? Lá onde você salvou, lá naquela pasta Octave, você vem aqui, clica nele, tá? Dá um outro cliquezinho, para ele poder ficar dessa maneira aí, e copia ele. Pronto, copiei. Volta aqui. E você vai fazer o seguinte, ó.
vai digitar pkg install e vai dar um Ctrl C aqui. E vai colar. Só que tem um detalhezinho, pessoal. Esse detalhe aqui, pô, demorei para perceber. Percebam só que aqui ele termina no TAR. E aqui ele termina onde? No ponto G, Z. Então, você tem que pegar e colocar. Coloca ponto, vem aqui. E coloca ponto GZ. Todos fizeram isso? Todo mundo conseguiu fazer isso? Escreveu PKG, install symbolic, né? Que a gente colou isso aqui. Dá Enter, então. Quem fez isso aí, dá Enter. Uma vez que você deu Enter, olha só o que acontece. Deu Enter. Ele vai instalar. Pode ver que aqui não, ele vai demorar um tempinho para poder instalar. A gente vai aguardar um tempo. Demora um tempinho para instalar, mas calma aí que daqui a pouco ele termina. Ele dá uma mensagem quando ele terminar de instalar. O meu já estava instalado, estou reinstalando, mas não tem problema. Para questão didática, eu acho que é interessante fazer isso. Isso, acabou. Instalou aqui. Aí, pessoal, como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Vamos fazer só um exemplo bem básico hoje, tá certo? Para depois a gente fazer coisas mais sofisticadas. Toda vez que você for utilizar esse pacote de símbolos, você vai vir e vai fazer o seguinte, vai digitar pkg e vai digitar load, né? E você vai digitar, então, aqui o seguinte, symbolic. E vai dar Enter. Pronto, ele carregou o pacote. Toda vez que você for utilizar isso aqui, você vai ter que fazer esse procedimento aqui. Tá? E quando é que você vai utilizar o pacote simbólico aqui? Toda vez que for trabalhar com limites, derivadas e integrais. Agora a coisa fica bem interessante, quer ver? Vou voltar lá para a página que eu estava, que eu fiz alguns exemplos sobre isso. Ok. Quer ver? Um exemplozinho que eu fiz aqui de derivadas. Olha só, vamos pegar um caso bem simples. Vou pegar esse exemplo bem elementar aqui de derivadas. Quando você instala aquele pacote lá, você vai poder fazer isso aqui, ó. Você vai poder digitar variáveis. Até então, a gente não conseguia pegar e digitar variáveis, tá? Se você digitasse, no caso, SYMS, que é a declaração de variáveis, antes de instalar o pacote, dava um erro. Agora não dá mais esse erro, quer ver? Vamos fazer esse exemplo aqui. Vou mandar rodar, está feito já aqui, ó. Isso aqui é para declarar as variáveis, sempre tem que declarar quais variáveis você vai utilizar. Aqui eu só vou utilizar a variável x. Então, esse comando aqui, ele declara as variáveis. Lembra que esse disp aqui é para escrever o texto que tiver na frente. Então, beleza. Olha só, eu vou perguntar para vocês aqui, pessoal. Vamos falar rapidinho. Se eu tenho a função f de x, é assim que declara a função, f de x igual a x ao quadrado. Quem é a derivada de f de x igual a x ao quadrado? Rapidamente. Quem seria a derivada, pessoal? Vamos lá? 2x. De fato, esse comando aqui, esse diff aqui, é o comando que vai te dar a derivada. E a sintaxe dele é essa aqui. Você declara a função antes, aí coloca diff e coloca a função que você quer calcular a derivada. Quando você vier aqui e mandar compilar,
Opa, ele vai processar, calma aí, mas vai funcionar. É só a primeira vez que ele faz isso aí. Deixa ele processar primeiro. Opa, o que ele reclamou aqui? Espera aí. Declaramos a variável x.